E hoje no papo com Paulo Silvestre, um super influenciador digital, mais de 300 mil seguidores no LinkedIn, vem nessa nova onda com a gente. Me fala uma coisa, você que é um consultor digital, o que o digital está mudando na vida das pessoas e das empresas? Isso tudo é muito novo, né? A internet ela tem o quê? 20 anos comercial, mas a cultura digital ela efetivamente chegou para valer mesmo na vida das pessoas e das empresas há 10, 15 anos no máximo, tá? E isso mudou dramaticamente a maneira como a gente faz tudo hoje, né? Do ponto de vista das pessoas, talvez a grande mudança se concretizou quando foi lançado o iPhone, porque pela primeira vez as pessoas tinham à sua disposição um computador efetivamente poderoso e no seu bolso, né, ou seja, acessível a qualquer momento e conectado à internet o tempo inteiro. Isso daí mudou a maneira como nós fazemos tudo, não? A maneira como a gente, enfim, como a gente trabalha, a maneira como a gente estuda, a maneira como a gente se locomove, como a gente conhece pessoas. Isso é que é mais incrível, né? Que não é que simplesmente a coisa ficou mais rápida, ficou melhor. Essas coisas simplesmente não existiam. Exatamente. Né? Criou-se uma cultura nova. Criou-se uma cultura nova, não? E isso tem mudanças dramáticas, não? Você pode pensar até, vamos supor assim, numa coisa como o Tinder. Existem sites de relacionamento já há 20 anos atrás, mas eram coisas muito diferentes, não? Qual é o seu objetivo? Conhecer pessoas, é isso, ponto. Então tem aqui uma ferramenta que vai deixar esse negócio extremamente eficiente e extremamente rápido. Se vai dar certo ou não depois é uma outra história, mas efetivamente a ferramenta, ela oferece isso daí, né? Você pode pegar assim até, por exemplo, a questão de crianças, não? Crianças não entram no Facebook, aliás, nem adolescentes entram no Facebook. Não? Os adolescentes, eles não entram no Facebook até quando eles chegam aos 18 anos mais ou menos, aí eles entram, porque é uma questão social, porque o grupo migra para lá. Mas até os 18 anos, eles não estão no Facebook, inclusive, porque o Facebook é um mico, né? Porque Facebook tem mãe, Facebook tem vó, que fica postando aquelas fotos super cabulosas que o adolescente morre de vergonha, então ele não quer saber daquilo, né? É por isso que o adolescente, por exemplo, ele está onde? Ele está no WhatsApp. Tá, que daí Porque o WhatsApp é uma experiência absolutamente controlada e não tem mãe e não tem vó, certo? E ele está no YouTube, né? E o YouTube é uma coisa que é um fenômeno, não? Para um adolescente, a ferramenta de busca não é o Google. A ferramenta de busca é o YouTube. Ah, substituiu o Google? É assim, quando o cara quer procurar uma coisa, qualquer coisa, novo, ele vai no YouTube. Ele vai no YouTube e usa o YouTube como uma ferramenta de busca. E o incrível é que ele encontra, né? Tem vídeo de tudo. Só que isso daí provocou uma mudança muito grande em como a nova geração se relaciona com a mídia, né? Por exemplo, crianças... jornal, eles nem sabem que existe. Não, eles nem sabem o que é isso, mas eles não sabem nem o que é televisão. Televisão é uma tela grande que está lá na sala. Grade de programação é um negócio que eles rejeitam. Assim, tipo, como assim eu tenho que esperar até às 9 horas para ver a novela? Eu quero ver a novela agora, eu só posso ver agora, das 2 horas, então eu quero ver agora. E eu não quero ver um episódio só, eu quero ver 5, porque eu tenho tempo disponível, certo? Por que eu não tenho 5 episódios disponíveis? Outra coisa que o YouTube está matando é justamente a questão do comercial. Interromper, tudo bem, hoje você até tem o YouTube com comercial interrompendo, mas de uma maneira geral, as pessoas se acostumaram a ver os programas sem comercial. Aí vem o Netflix depois e consolida completamente esse novo desejo. E aí você vê, olha só que coisa interessante. Então, de um lado, o lado pessoal, você vê as pessoas alterando os seus hábitos de consumo, e quando eu digo consumo de qualquer coisa, sim, consumo de supermercado, consumo de mídia, consumo de pessoas. E do outro lado você vê novas empresas que nasceram dentro dessa realidade, dessa nova realidade, e criaram modelos de negócios completamente novos. Então eu tenho aqui, só para citar 2 que já foram citados, Netflix e Uber. Por que essas empresas se dão muito bem? Porque elas não tentam pegar um modelo antigo e fazer uma adaptação para o digital. Nada disso, elas pegaram e falaram, vamos fazer um negócio completamente novo. O mercado que está mudando muito é da comunicação, né? Então o Netflix, a gente estava até conversando antes, ele já tem mais assinantes do que todas as redes de TV a cabo dos Estados Unidos juntas. No Brasil estão batendo algumas TVs abertas, e o Netflix é isso aqui, é mais barato do que você contratar uma TV por assinatura. Isso é que é interessante, não? Veja só, hoje você tem aí um plano mais caro do Netflix, que acho que é R$ 27,90, não me lembro agora,
que te dá acesso a 4 usuários simultâneos, transmissão em Ultra HD, com um conteúdo e um formato que é o que as pessoas querem. Aí você compara, por exemplo, com uma TV por assinatura. Qualquer TV por assinatura, o plano mais baratinho custa R$70, que é um ponto, e aí você ainda tem que levar a grade de programação e comerciais, e aliás, em alguns casos, muitos comerciais. Muitos comerciais, exatamente. Aí você fala, puxa vida, por que será que as TVs por assinatura perderam 700 mil assinantes, 700 mil domicílios, não são nem pessoas, no ano passado? Por que será, não? Porque eles não conseguem mais atender uma demanda do público e tem um outro cara que está atendendo. Nenhuma tecnologia acaba com outra coisa, tá? O que acaba com alguma coisa, com um serviço, com um produto, com uma empresa, é o próprio público. Quando esse público encontra uma alternativa que é mais vantajosa para ele. Para ter aquele mesmo serviço, ou um serviço melhor, ou um serviço mais barato, ou um serviço que faça mais sentido. E o conteúdo digital, aí falando mais de empresas de comunicação, como jornais, revistas, como você vê esse movimento? É um movimento que ainda não sabe como vai ser, né? Na verdade, a gente sabe como vai ser, né? O que a gente observa nas empresas tradicionais de comunicação, empresas centenárias aí, né? A gente vê todas elas em um estado super delicado, né? Fechando títulos um atrás do outro, os jornais reduzindo. Qual que é o problema dessas empresas? É a mesma coisa dos táxis, é a mesma coisa das TVs abertas e das TVs por assinatura. O consumidor desse produto, tá? Ele encontrou uma alternativa mais vantajosa. As pessoas nunca leram tanto, tá? As pessoas são consumidoras vorazes de conteúdo e elas consomem muito, tá? O problema é que os veículos tradicionais, iam pegar os jornais aí para Cristo, nesse caso, eles oferecem um conteúdo que não faz mais sentido para a pessoa. Sim. Tá? Hoje você tem os jornais aí com um monte de jornalismo palaciano, um monte de jornalismo feito à base de release, um monte de balão de ensaio, desculpa o jargão, mas enfim, quando alguma autoridade ou enfim, alguém poderoso pega e usa o jornalista para jogar uma informação que ele quer que seja disseminado. Então, o jornal é isso. Onde está a reportagem? Que é a essência do jornalismo, que é a coisa que realmente faz um jornal ser bom. Essas coisas foram eliminadas, inclusive por questão de custo. Como as empresas de comunicação elas estão numa péssima situação financeira, eles começaram a mandar embora justamente os quadros mais caros, que são os seus melhores jornalistas. Sim. E aí ficou um monte de novo jargão, um monte de foca na redação, que é o jornalista iniciante, né? E você já viu algum modelo que você fala, pô, esse modelo de jornalismo é um pouco tendência? O que eu vejo no futuro é a criação de cada vez mais redações de nicho, como nós já temos hoje. Por exemplo, o caso do Omelete, que são caras que falam, é um jornalismo de cultura. Eles só falam de cultura. Você não vai ver o Omelete falando de esporte, você não vê o Omelete falando de política, eles falam daquilo. E eles fazem aquilo muito bem. Tem outras, sei lá, pega o Judão, que é um cara menos conhecido. Conheço. O Judão é um cara tipo Omelete, assim. Tá? Tem até uma pegada um pouco mais geek, assim, mais nerd. Fala de cultura, de cinema, de games e tal, eles têm essa pegada. Mas e como que ele rentabiliza o negócio dele? Isso que é interessante. E esse, aliás, é o grande dilema das empresas de comunicação tradicionais. Os caras eles querem pegar um modelo de negócios que eles já tinham consolidado, que é basicamente composto de assinatura e publicidade, e querem transpor isso para o meio digital. Acontece que as pessoas não querem mais pagar por aquele conteúdo, como a gente falou agora há pouco. Tá? Eles não querem muito menos assinar por aquilo. Tá? E a publicidade está fugindo, porque a audiência está caindo, a publicidade vai para outros lugares. Então, essas empresas elas têm um problema, elas vão ver do quê? Elas só sabem fazer isso, elas só sabem ganhar dinheiro desse jeito. Aí você pega, por exemplo, essas micro-redações nichadas. O que é interessante delas é que, veja só, o conteúdo elas dão de graça. Sim. Né? Então, o que eu observo como uma tendência, eu não vou nem dizer tendência, porque eu acho que, na verdade, isso já está consolidado na cabeça de algumas empresas que estão surfando nisso daí. Elas não ganham dinheiro com o conteúdo. Elas ganham dinheiro graças ao conteúdo. Conteúdo então, é uma isca para vender outra coisa, de repente. Não é uma isca, você está dando algo. Exatamente, né? Na verdade, eu quero dizer o seguinte, o conteúdo é a ferramenta que essas empresas têm para construir uma reputação. Então, o Omelete, ele é bom pra caramba naquilo. Então, por exemplo, quando vem a Comic Con pro Brasil, os caras precisam de um parceiro para fazer a curadoria do evento. O que eles chamam? O Omelete. E ele cobra por isso. E isso vale mesmo para caras muito pequenininhos. Sei lá, tipo Testosterona, que é aquele blog lá de coisas para homem, vamos dizer assim. Os caras, eles querem uma reputação em torno daquilo. Eles são bons naquilo. Então, se uma empresa precisa de alguém que fale daquilo,
São esses caras que eles vão. E aí eles podem ganhar dinheiro, por exemplo, produzindo conteúdo para empresas, eles podem prestar consultoria. Uma empresa, ela precisa, ela vai lançar um produto, ela quer fazer um posicionamento de um produto nesse mercado. Contrata os caras como consultores. Para eles falarem qual a tendência, como está indo e tal. Exatamente, entendeu? Mas dependendo do tipo de patrocínio que eles tiverem, não pode cair naquele problema que os veículos que a gente falou antes poderiam ter de perder a credibilidade. Então, o cara está pagando ele vai começar a falar bem dele. Boa pergunta, tá? Aí isso depende muito da empresa. Porque imagina assim, você tem um site de esportes bacana, tá. Você é bom naquilo. E aí, sei lá, o Palmeiras te contrata para prestar uma consultoria. Você tem que preservar a sua reputação. Você vai fazer um contrato com o Palmeiras para prestar consultoria, você vai dizer, olha, o escopo dessa consultoria é esse. Tá? Nós temos que ter a independência para poder continuar fazendo um jornalismo de qualidade. Tá? Inclusive, se for o caso, metendo pau no Palmeiras. A gente vê com essas blogueiras de maquiagem. Sim. Que no começo, as blogueiras de maquiagem talvez tenha sido o primeiro grande segmento que conseguiu monetizar essa reputação. O que aconteceu? As marcas viram uma excelente oportunidade de colocar ali os seus produtos. Não? E aí você começa a ver essas blogueiras que tinham uma reputação, de repente, falando de produtos que você fala, cara, essa mulher jamais usaria isso. Mas ela estava usando e falando, nossa, isso aqui é ótimo, esse batom é sensacional. O que acontece? As pessoas começaram a sacar isso daí. Né? E a credibilidade delas começou a corroer. É igual aquela história lá da galinha dos ovos de ouro, né? A galinha bota um ovo de ouro de vez em quando. Você fala, vou matar a galinha porque deve ter um monte de ouro aí dentro. Quando você mata a galinha, é só uma galinha. Né? Então você não pode matar a galinha dos ovos de ouro. O papo está muito bom com o Paulo Silvestre, mas o tempo acabou, então não perca o próximo vídeo que vai ser excelente.